Olá, bem-vindos ao nosso Caso a Caso. Hoje estamos correndo. Carlinha, vem. Abre a geral para a Carlinha poder passar. Ela vai passar aqui. Aqui, ela chegou voada, ela veio das ruas. Já vi, por causa da Paulinha. É isso mesmo. Doutor Nabuco. É isso, começou o nosso Caso a Caso. Se você tá aqui com a gente, já aproveite e vá dando o seu like. Ainda não tá inscrito no canal do Paulo Matias? Faça isso agora e ative o lembrete para você ser avisado das lives que acontecem aqui no programa. Às 10 da manhã tem o Além da Notícia, às 18 horas o nosso Caso a Caso. E ó, inscreva-se porque em breve novidades para vocês. Eu que não vou contar, tudo segredo. Paulito em breve vai trazer aí revoluções para quem é inscrito do canal. Então inscreva-se para não perder. Como vocês já viram, ela chegou voada aqui. O meu Google do crime. Exatamente. Ela, Carla Albuquerque, está entre nós ao lado do Dr. José Nabuco, este advogado criminalista que vai nos ajudar a entender tudo hoje, se é que a gente vai conseguir. Porque tem casos que, olha, só um especialista mesmo para nos ajudar, né, Carla? Jurista, professor. Ele é um fera. Exatamente. A gente está precisando de toda ajuda para entender de tudo isso. Toda vez que tem alguma coisa que é complexa, eu recorro a algumas pessoas. Ele é uma delas. Tá vendo? Ele sempre vem com a informação correta, nos faz pensar. Que é Isso muito importante. importante. Nos faz olhar fora da caixinha, que é mais importante ainda, não é? Agora eu vou pegar esse vídeo, vou editar, mandar para minha mãe, ela vai ficar feliz da vida. É isso, tem que pôr nas redes sociais, doutor, Mas, assim. de fato, são temas, assim, super complexos. Vamos ver se eu consigo realmente conseguir explicá-los, né? E aqui, doutor, aliás, temos um novo quadro, foi inaugurado ontem, e é o seguinte: ao final do programa, agora temos o Pinga Fogo. O que é o Pinga Fogo? São vocês perguntando para nossa mesa. Então, aquele caso que você gostaria de saber uma atualização, uma pergunta para o Dr. Nabuco, você pode colocar aqui no final do programa. Pode deixar que eu aviso vocês no momento que vamos começar. Porque hoje já temos muitos casos, né? Temos novos desdobramentos do caso do Ítalo Santos. Sim. Continuamos trazendo o caso Ítalo Santos. Discutiremos ainda o que aconteceu no Rio de Janeiro, onde um policial deu um... Não, tá errado aqui, hein, gente? Hoje não são esses casos. Olha, não são esses casos. Calma. Casos de ontem. Hoje vamos atualizar o caso Interlagos. A verdade é essa. Por quê? Porque vocês pediram ontem muita gente no Pinga Fogo querendo a atualização do caso Interlagos. Em que pé está aí essa investigação? O que é que está acontecendo? O que foi descoberto? A gente recapitula hoje o caso Interlagos para vocês, trazendo todas as últimas informações a respeito desse caso. E aí temos o crime da 113 Sul. Adoro! A Carla se animou com esse, hein? Não, porque esse é um caso que eu já investigo há muito tempo. O Dr. Nabuco também conhece bastante, porque é um caso tão complexo e tão absurdo em todos os sentidos. Gente, só vou dar um pequeno spoiler aqui. Assim, a delegada contratou até uma pessoa para, sabe, uma vidente, juro. Recorreu até uma vidente, quer dizer, o isso desespero... está no inquérito. Acredite entendi. se quiser. Como é que eu... Não, eu vou deixar para o doutor Nabuco falar sobre isso. Porque uma pessoa é condenada. E aí, assim, não, gente, a polícia tem que achar materialidade. É um absurdo. Não recorrer a videntes, não é, com todo respeito às videntes, mas não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, né? Olha, vocês estão gostando, hein? Mais de 100 pessoas já aqui com a gente. Não se esqueça de deixar o like, porque isso significa muito. É uma validação do trabalho que a gente faz aqui, faz o programa ter vida longa e YouTube entregar também este conteúdo para um número maior de pessoas. Então, começamos. Já vi que vocês estão colocando outros casos aqui nos comentários, tá? Pode deixar. No final, no Pinga Fogo, a gente vai endereçar a todos. Ítalo Santos, o influenciador digital e seu marido, Israel Natan Vicente, conhecido como Euro, estão
presos, como vocês sabem, na Paraíba. E novas atualizações da sua situação continuam a aparecer todos os dias. O Ítalo e o Euro foram presos em 15 de agosto, em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, por mandado expedido na Paraíba. A ação, gente, teve a participação do Ministério Público, da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal. As investigações apontam envolvimento em exploração sexual de menores, tráfico de pessoas e trabalho infantil irregular, motivos que levaram à prisão preventiva. E aí, tem toda uma conversa a respeito disso, né? Seria essa prisão necessária? Porque tinha aquela história deles tentarem sumir com provas. Eles tentaram realmente sumir com provas. Eles estavam empreendendo uma fuga. Também tem aí esse ponto, né? Eles estavam em São Paulo, em Carapicuíba. Eles estavam pensando em fugir. É o que dizem aqui, é o que diz o delegado. A gente trouxe ontem aqui, né? Que parecia que havia aí esse plano. Então, estão presos, mas também não sabemos a que respondem exatamente. O Ministério Público ainda não colocou a denúncia. Eu acho que até antes da gente passar aqui para o nosso querido professor, doutor Nabuco, é a gente contextualizar algumas coisas. Vamos lá. Porque, assim, eu conversei, doutor Nabuco, com os advogados do Ítalo e do Euro, né? Quem me concedeu uma entrevista foi o doutor Casimiro. E o que ele traz de informação para a gente? Ele traz o seguinte, que esta prisão, né, estaria, a princípio, baseada, né, naquela questão que eles sofreram um mandado de busca e apreensão e nada foi encontrado na casa. Ou seja, mas até então eles não sabiam que estavam sendo investigados, eles não necessariamente deveriam ficar naquela casa, ou se eles tinham coisas ali, eles poderiam retirar. O que você não pode fazer é no momento do mandado de busca e apreensão e após, porque você precisa colaborar ali com as investigações, você não pode atrapalhar uma investigação. E o que ele vai me contar? Que é o seguinte, que o Ítalo veio para São Paulo muito antes desse mandado de busca e apreensão. Ele, inclusive, me envia o bilhete aéreo, comprovando que o Ítalo já estava em São Paulo e que o seu marido veio de carro. É isso que ele conta. E eles alugaram ali, acho que é uma casa de Airbnb, uma coisa assim, ali aqui na região de Carapicuíba. E o que ele me conta também? Que ele, né, ficou com o passaporte, ele está com o passaporte do Euro, e o Ítalo não tem nem sequer passaporte, que isso seria muito fácil de ser checado na Polícia Federal, se a pessoa tem um passaporte emitido ou não, o que é verdade. Dito isso, o que acontece, né? Eu pergunto até dessa questão, né, deles poderem fugir, por exemplo, aqui, quando a gente pensa na América do Sul, você entra até com carteira de identidade. Aí ele me afirma o seguinte, que não, que isso nunca existiu, que eles não tinham planos para ir para nenhum lugar, que eles estavam aqui em São Paulo. Muito bem. Quando a gente conversa até com a polícia fala desse possível plano de fuga, né? De se evadir ou para o Paraguai, para a Bolívia, sei lá, para a Argentina, algum lugar Uruguai. que não precisasse de passaporte, né? Eles até que aí, citam. por exemplo, a Argentina você não precisa, o Paraguai também você não precisa. Eu não sei a Bolívia e o Uruguai. Acho que o Uruguai também não precisa. Uruguai não, é Mercosul. Você também pode entrar com a carteira de identidade. Muito bem, mas o que ele também fala é o seguinte, bom, mas então já teriam conversas, eles já teriam ou alugado algum lugar. Você vai encontrar essa materialidade nos registros de conversa, telefônicos, enfim. E que eles, inclusive, entregaram para a polícia todos os telefones, acho que um tinha 4, o outro tinha um pouco menos, mas entregaram tudo. Eles não esconderam, porque podiam entregar um só e não entregar os outros. É isso que ele conta. E ele diz o seguinte, que esse mandado de prisão estaria baseado, que aí ele vai arrasar agora aqui, gente, em quesitos muito frágeis, não é? Porque, enfim, eles entregaram enfim, uma documentação que comprova que eles estavam em São Paulo antes desse mandado de busca e apreensão. Eles entregaram os eletrônicos, que eles
estão dispostos a colaborar e que eles, enfim, não foram denunciados, são réus primários, enfim, toda essa história, e que ele entende que esse mandado de prisão seria abusivo. E que, por exemplo, até para a polícia afirmar que eles estavam num plano de fugir, de se evadir aqui de São Paulo, né, ou do Brasil, a polícia também deveria apresentar ali alguma materialidade que comprovasse isso. Dito isso, eu passei as informações que eu recebi para ele, que é uma pessoa que pode analisar e explicar para a gente esse mandado de prisão. Eu acho que aqui uma coisa interessante notar que a prisão preventiva, né, para quem está em casa entender, não é uma antecipação da pena. Ela tem que ser fruto do que chamamos de cautelaridade. Mas vamos num português mais simples, uma necessidade. Então, a justificativa da prisão é risco de fuga e destruição de provas. Né? Agora, esses argumentos são muito sólidos no sentido de que não houve destruição de provas porque eles sequer sabiam da existência de uma investigação. Ora, isso confirmado, cai por terra um dos fundamentos. E em relação à fuga, isso é muito comum, ou seja, uma certa presunção de que a pessoa pode fugir. O que fundamenta a prisão não é uma possibilidade de fuga. Porque isso todo mundo pode fugir em tese. Se for por esse raciocínio, todo mundo que responde a um crime, pode um inquérito instaurado, tem que ser preso preventivamente. Não é isso. A medida tem que ser excepcional. O Supremo já decidiu isso. Há julgados importantes do Supremo. A prisão preventiva é uma medida excepcional. Então, eu não posso presumir que a pessoa vá fugir. É preciso que haja algum elemento disso. O que às vezes se faz, realmente é comum isso, né? É uma interpretação abusiva, forçada. Ele está em São Paulo, então porque ele quer fugir. Mas qual é o elemento além disso? E daí se fala, né? O que a Carla relatou aqui muito bem. Há um plano de fuga para tal e tal país. Bom, mas se eu não sei para qual país, como é que eu posso afirmar que há um plano de fuga? Né? Parece ser uma coisa muito especulativa, né? Então, isso pode ser realmente sinais de que a prisão não se sustenta, não tem um fundamento devido. Aí, é outra coisa importante. Só cabe a prisão preventiva se você não tiver a possibilidade de uso de uma medida cautelar menos drástica. Né? Porque é como se fosse um remédio com um efeito colateral muito grave. Você não vai tomar esse remédio no começo. Se eu consigo, para tentar ser didático, o mesmo efeito com um remédio que não tem tantos efeitos colaterais, ele é preferível. Tá. Por isso que não é qualquer resfriado que a gente toma antibiótico. Então, se houver outras medidas cautelares, como tornozeleira, proibição de se ausentar da cidade, etc., é cabível e não melhor a prisão do preventiva. que a prisão. Sim. Agora, a gente estava falando um pouco sobre esse prazo para que o MP coloque, né, aqui que eles estão respondendo, porque tem inúmeras especulações aqui, enfim, são várias. Mas existe um prazo, né, doutor, para que eles coloquem isso na mesa? Inquérito, eles não foram nem indiciados, correto? Alguma investigação deve ter. Eu não sei se o Ministério... Eu tinha entendido que o Ministério Público estava fazendo uma investigação. Sim. Né? Mas aí é que está. Realmente, quando você vai fundamentar... Porque o artigo 312 do Código de Processo Penal fala indícios de autoria e prova do crime. A materialidade. Você tem que saber que é um crime. Se tudo isso é muito duvidoso, será que houve o crime ou não? Aí não caberia prisão preventiva, né? Então, pode ser que também sobre são chamados pressupostos. É o mínimo do mínimo que você tem que ter para daí discutir se tem fundamento a prisão preventiva, que é prova do crime e indício de autoria. Né? Mas se o próprio Ministério Público não sabe dizer qual seria o crime, como é que você pode decretar a prisão preventiva dele? Daí parece realmente uma coisa abusiva, né? E aí, até para a gente trazer aqui para o doutor Nabuco também, quando ele conversa comigo, o doutor Casimiro, ele me fala o seguinte, olha, já existiu, inclusive, né, uma investigação do próprio Ministério Público em relação a uma das adolescentes, né, o nome dela, da Camilinha, no qual eles apontaram ali algumas irregularidades e que essas irregularidades precisariam ser sanadas, como não pode faltar na escola, são um monte de itens. E o que ele me mostra? Que esse processo foi extinto, porque o Ítalo havia cumprido com todas as exigências. Ou seja, quando ele me mostra isso,
fica ali uma questão. Bom, então o Ministério Público já tinha conhecimento, já tinha feito ali determinados pedidos e, inclusive, esse processo está extinto. Mas de qualquer... Aí seria uma questão, me pareceu, muito mais de natureza civil, né? De cuidado com a criança e não criminal. Porque sim, se há uma questão entendo que criminal, civil também. exploração de pornografia, etc., ela ir ou não na escola, isso não afastaria a existência do crime, né? Sim. Agora, o que eu acho que tem um tema aí para a gente pensar nessa linha, que é essa necessidade que a sociedade tem de querer dar uma resposta automática, imediata, acelerada, né? Sim. Muito assodada, acho que seria a palavra, né? Então, a prisão preventiva muitas vezes entra como isso, como se fosse necessária uma resposta. Já também, né? Como se fosse já uma punição. Precisamos prendê-lo. Calma. A investigação, ela precisa demorar muitas vezes. E a demora não é necessariamente ruim, uma demora razoável. Então, o assodamento, muitas vezes, leva a uma precipitação, uma prisão indevida. Ó, a Cris Canazawa tá aqui no chat, ela falou assim, dito isso, acho que tudo que o doutor explicou, essa prisão preventiva já será revogada e os dois bonitos soltinhos da Silva. Eu acho que é essa a sensação que o doutor tá dizendo, né? Que as pessoas querem que eles sejam presos agora, imediatamente, quando nem começou a acontecer a história. Porque assim, a gente fala... eu vi o vídeo do Felca, acho que realmente choca, tem... Causa uma indignação, né, doutor? Agora precisa ver a idade, o que crime poderia configurar, a própria classificação, se isso é erótico, se é erótico não é pornográfico, não é. Acho que vídeo de sexo explícito não tem, mas pode ser considerado pornografia. Nesse momento, todo mundo se precipita. Claro que é pornografia. Mas há uma discussão, é preciso fazer uma avaliação sobre isso. Então, esse tipo de medida precipitada, ela não é boa. Até por isso, veja que a fala da pessoa que nos assiste, ela fala o seguinte, daí eles ficam soltos e parece o quê? Até existe uma frase comum, ditada, a polícia prende e a justiça solta. Né? Aqui não é bem a polícia, mas vale essa ideia. É preso, mas logo consegue um habeas corpus. Há uma ideia, essa medida assodada, precipitada, ela gera também uma expectativa na sociedade de que tudo se resolve num toque de mágica, num momento único, com um decreto de prisão preventiva. E quando vem o tribunal e fala, peraí, aqui houve um excesso, é preciso conceder a ordem de habeas corpus. Você criou a expectativa que era falsa. Né? De que eles iam ficar presos para sempre, sei lá. Exato. E daí, aquela medida que muitas vezes tecnicamente é corretíssima, é visto pela sociedade como algo... um privilégio, ninguém fica preso, daí vem esse discurso, o cara é rico, tem dinheiro, e não é isso. Muitas vezes, realmente, o juiz de primeira instância decreta a prisão preventiva ou prisão temporária de forma assodada, sem fundamento devido, sem fundamento válido. Porque tem muito uma coisa, né, e eu acho que o doutor Nabuco concorda comigo, é uma sanha, né, é uma sanha por uma resposta, e aí o que a gente sempre diz para as pessoas, que quando isso acontece, é muito ruim. Porque lá na frente, porque nesse momento, e eu gosto de repetir isso muitas vezes, a imprensa inteira parece, né? Tá todo mundo correndo. É o único assunto. Tu tem que falar disso, não sei o quê. Daqui a pouco, e é natural que isso aconteça, isso vai se arrefecendo. Então, vai diminuindo, porque vai para uma fase processual, que é mais burocrática, é mais chata, aí um crime se sobrepõe ao outro. Então, a imprensa aqui de Hard News está brigando por outras coisas. E só quem vai ficar em cima dessas coisas, aí é mais uma imprensa, né, investigativa, um jornalismo mais investigativo. E o que a gente vê? Eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu vejo muito. Como a investigação foi mal feita, tudo foi assodado, lá na frente, possivelmente, um criminoso se beneficia. Porque ele vai... E, de novo, não é nem um advogado excelente, tá? É um advogado que entenda o direito e vai falar, isso aqui aconteceu isso, e você vai recorrendo a instâncias superiores que vão dizendo, realmente isso aqui é um absurdo. Então, a gente precisa ter tido. Corrigir os erros, porque nós não soubemos ter ali a paciência de esperar. E a gente não está falando de qualquer direito, né? Porque o direito penal, Paulinho, quem nos escuta, é um direito muito importante, porque ele vai mexer com a coisa que é mais preciosa na vida da gente, que é a nossa liberdade.
Então, ele não pode ser assodado. Ele precisa ser bem feito, bem fundamentado. A investigação precisa ser, sabe, correta. Porque senão lá, se for a loucademia de polícia, meu filho, o que a gente vê de casos lá na frente, aí as pessoas ficam com essa sensação. Deu tudo errado. Mas deu tudo errado por quê? Porque ficou naquele vucu-vucu que tem que ser agora, que tem que ser para ontem, que tem que ser... Gente... E quando a gente para olhar, inclusive no caso aqui do Ítalo, não é só o Ministério Público que está investigando o Ítalo, é o Ministério Público do Trabalho, é o GAECO. Temos o GAECO, e eu já falei isso aqui outras vezes, o doutor Nabuco está aqui do meu lado, o GAECO não investiga qualquer crime. Ele não investiga um homicídio simples, ele não vai investigar... um estupro, ele vai investigar organizações criminosas. Dito isso, as pessoas são muito inteligentes. E aí, todo esse escarcéu para prender 2 pessoas? O GAECO? E aí, fiquei sabendo também que existe, né, a informação que temos Polícia Federal nessa investigação também. Ou seja... Não é só sobre a adultização, tem mais coisa aí. E quando a gente fala de GAECO, Polícia Federal, são investigações alongadas, não é? Investigações complexas, porque quando eles entram, aí sabe aquele, o bote, já não tem para onde a pessoa tentar fugir. Então, assim, porque eles já estão... Então, eu não consigo... e depois de tudo que eu... Enfim, agora é porque eu entrei, né? Hiperfoco, tô dentro desse negócio. E a gente vai começar a ver, olha só, doutor Nabuco, tem Ítalo em festas no Rio de Janeiro, né, que foram inclusive divulgadas. O crime organizado, Por quê? O que ele estava fazendo lá? Era só para aparecer? Mas assim, estranho, não é? Uma pessoa que diz ali que, enfim, trabalha com criança e adolescente, e aí está em festas de facções criminosas no Rio de Janeiro, inclusive em uma delas ele toma uma surra, né? Tem uma surra, lá tem uma confusão. Quando a gente para ouvir a seguinte informação, e eu conversei com uma pessoa que trabalhava na casa, e o que ela me disse? Esses adolescentes tinham um celular, mas eles só podiam usar o celular quando estavam produzindo material para as redes sociais lá, esses vídeos. Sim. Fora isso, celular trancado. E ficou uma coisa meio enigmática, não me falou mais muita coisa. Mas por que esconde o celular? O que tem ali? Que não pode a gente ser está tão preocupada com né? o material que ele está produzindo, que é a adultização, superexposição. O que tem nesse ambiente que não pode ser mostrado? E quando a gente para pensar nesse mandado de busca e apreensão, aonde pessoas ali do condomínio dizem que um carro saiu levando muitos equipamentos, coisas... Que equipamentos são esses? Eu não consigo, doutor Nabuco, achar que são só eles. Para mim, eles são um elo de uma grande cadeia. E quem são as outras pessoas? Quem está mais envolvido nisso tudo? Para ter essa quantidade, né, de pessoas, porque nós não estamos falando de um distrito policial que está fazendo uma investigação, até de um departamento da polícia. A gente está falando de Ministério Público do Trabalho, Ministério Público, estamos falando de GAECO, possivelmente Polícia Federal, Polícia Civil. Gente, o que é isso? Não é possível que todo esse auê é para prender 2 pessoas. E digo mais, porque é que ele não queria sair de São Paulo. Tem esse dado, ele não foi queria uma coisa voltar importante. para Paraíba de jeito nenhum. Inclusive, o advogado dele, na audiência de custódia, um dos advogados, vai falar ali com o juiz da custódia, né, pedindo para que eles permanecessem em São Paulo, porque eles teriam parentes, que eles queriam ficar perto dos parentes. Mas, enfim, né, o advogado, né, o ilustre advogado, sabe que ele tem que retornar para o estado de origem. O que está com... Ele tem medo de quê? Por que não quer voltar? Entende? Aí essas coisas estão na minha cabeça e muita informação que a gente vai recebendo
E outra informação, muitas pessoas já haviam denunciado o Ítalo, o que acontecia. E por que nada foi feito? O que aconteceu com essas denúncias? Por que não anda? O que está travado? Tudo isso me parece um tanto quanto estranho, no mínimo, não é? Então, eu entendo que tem mais coisa aí. A gente está só olhando aqui, sabe, muito... Superficialmente. A gente está olhando aqui. E o que tem aqui embaixo? Não sei o que o professor acha. Bom, eu não sei exatamente qual seria a extensão disso, né? De todo esse caso, né, criminal. Mas também eu acho que isso confirma que muitas vezes a investigação ela nunca pode ser assodada, mas muitas vezes a demora é justificada. Se realmente há uma rede, pode ser uma rede, são várias as possibilidades em relação a crianças e adolescentes. Isso está sendo investigado, por que você precisa resolver isso rapidamente, prendendo as duas pessoas, ao invés de se investigar, reunindo todas as provas, daí agindo, oferecendo denúncia e etc. Já teria dado para ter a denúncia, alguma... né, essa demora no oferecimento da denúncia contra os dois causa uma certa estranheza, né? Causa, né, doutor? Para mim, muita, causa. Porque os caras são presos preventivamente, a gente não sabe pelo que eles respondem. Quer dizer, a gente imagina, gente. Eu não estou dizendo que não há motivo, né? O pessoal do chat, eles sempre precisam de uma legenda. Não estou dizendo que eu, por exemplo, como pessoa física... tenha visto os vídeos e achado 10, que eu não tenha feito uma análise a respeito de como ele se comporta. Estou dizendo assim, precisa ter a denúncia para se entender o que está acontecendo. Sim. E a configuração do crime não é simplesmente eu repudiar aquilo moralmente. Eu preciso ver a idade, quem é criança, quem é adolescente, como foi praticado os fatos, né? Aquela imagem, ela é pornográfica, não é... Entende? Tem toda uma discussão a respeito disso. Perante a lei, né? Porque a gente pode já ter várias certezas, né? Exato. A gente não precisa ser convencido e pode ter decidido aqui na nossa cabeça várias coisas sobre isso. Tem que ser igual para todos. Sim. É isso que as pessoas também precisam entender. Então, não dá assim, porque eu não gosto mais... Eu não gosto dessa pessoa, então eu quero que aqui vamos dar uma puxada. Não é? Então, assim... não dá para... É isso que a gente precisa que as pessoas entendam, né? Uma coisa é a gente olhar para isso e falar isso aqui é reprovável, é alguma moralmente... coisa precisa ser feita. Para mim, enfim, para tudo aquilo que eu acredito, para os meus ensinamentos, isso aqui é deplorável, é abjeto. Exato, perfeito. Mas, assim, como é que a lei entende tudo isso? Por que ninguém nunca fez nada? Ou por que todas essas denúncias nunca surtiram nenhum efeito? Não é possível, entende? Que você precisa de um vídeo que viralize para alguma coisa ser feita. Para mim, tem muita coisa errada. É só uma questão que eu acho que a gente tem que aguardar. Se a gente vai saber de toda a verdade, professor, não sei. Eu realmente não sei. Uma das coisas que ficou na minha cabeça, que me encuca muito, é porque ele não queria voltar para Paraíba. Por que não quer voltar para Paraíba? E voltou, né? Não, voltou. Então, assim, tá lá. Tá lá. Mas por que não queria voltar? Minha família está aqui em São Paulo, ele também tem família lá. Isso é estranho. Ele está sofrendo alguma ameaça? Tem alguma coisa que a gente não sabe? Eu acho que esse caso, a gente sabe um pedacinho, sabe? E, de novo, para mim isso é muito maior, porque isso não começou... Outro dia, né? Sei lá, há 2 meses. Isso vem, ó... Gente, a gente sabe que esse caso repercutiu aí no universo digital. A gente teve a conta do Ítalo bloqueada pela justiça e em meio às polêmicas também, perfis de outros influenciadores, como o da Camilinha, que a gente citou aqui, também foram afetados. Ela tinha publicado um vídeo defendendo o Ítalo. A gente até comentou aqui no programa sobre esse vídeo, né? Que ela dizia que, na verdade, o Ítalo tinha resgatado ela, salvado ela, visto nela uma estrela que ela poderia ser, visto o talento que ela tinha, tirado ela ali do lado do pai, que era abusivo, era agressivo. Então, ela traz toda essa narrativa de defesa do Ítalo. Mas agora, em 1º de setembro, a conta da Camilinha foi reativada, né? Depois de desativada em agosto por decisão judicial.
E aí, essa reativação acontece bem no meio das investigações do Ministério Público sobre essas possíveis violações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, de volta no ar, o perfil tá meio que sem novidades. Nada foi postado ou não, só voltou a operar. E a gente teve também o perfil de vários outros influenciadores do YouTube que nada... Alguns até estavam na denúncia do Felca, outros até não. Mas o YouTube derrubando também essas contas, né, Carla? Se movimentando aí. O YouTube derrubou várias contas e aí, né, eu até pedi informação. O que eles informam que isso não foi algo direcionado ao Brasil, né? Tá. Que eles, enfim, revisaram algumas questões, né, de regramentos e de políticas da plataforma. E isso tem muita ligação com as questões europeias, né? Principalmente a Ocopa, né? Que, enfim, lá existe regulação, lá existe responsabilização das plataformas e eles agora estão tendo que se adequar a essas leis, à responsabilização. E, assim, as multas são absurdas, são, assim, milionárias de euros. Então, dentre esse novo regramento, isso vale, né? Eles estão fazendo aplicando em geral. Exatamente. Então, o que eles dizem é que eles derrubaram muitas contas na Europa, derrubaram contas aqui também. Então, se eles entendem que essas contas estão violando as regras, elas serão simplesmente derrubadas. Existe uma regra no YouTube que se você recebe 3 strikes, a sua conta cai. Né? E na grande maioria das vezes as pessoas recebem strikes como em violação de direito autoral. Eu usando um conteúdo que não me pertence, aí o dono do conteúdo diz, esse conteúdo é meu, você recebeu um strike, você está usando um conteúdo sem permissão. E outra é quando você viola, por exemplo, você não pode fazer violência apologia, extrema, né? sei lá, o nazismo e você faz. Então, você vai tomar um strike. Dependendo que você continua reiteradamente fazendo apologia, ele vai derrubar o teu canal. Então, se dentre as regras está dito lá que não pode ter menor em situação de perigo, né? E aí situação de perigo tem desde esses vídeos, sei lá, vou pegar uma bicicleta, vou jogar pro alto para ver o que acontece. A bicicleta pode cair na cabeça de uma criança. Sim. Ou outras coisas. Para vocês terem uma ideia, eu trabalhei muitos anos na Viacom nos Estados Unidos. E na minha época, quando eu estava lá, tinha um desenho adulto, que se chamava Beavis and Butthead. A Paulinha deve lembrar. Sim. E era um sucesso absoluto esse desenho, que não era um desenho para criança, era um desenho para o público... Jovem adulto. Exatamente, com 17, 18 anos. Mas o que acontece? Uma criança vai tacar fogo num trailer nos Estados Unidos. E... quando a polícia vai fazer a investigação, o que o menino diz? Eu assisti isso no Beavis and Butthead. Foi o suficiente para tirarem... A MTV tirou o desenho do ar. Era uma das maiores audiências, era um dos maiores faturamentos. Sim. E eu lembro quando eu chego um dia para trabalhar, assim, não, tem que cortar o Beavis and Butthead no mundo inteiro. Eu falei, como? E de propriedade da MTV, não era de propriedade de terceiros. Por conta de uma ação. Lá, e assim, as pessoas têm medo, né? Então, que nem a história do... Tem que tomar uma atitude, né? O café quente, tá escrito, quem vai nos Estados Unidos fala assim, o conteúdo é quente e você pode se queimar. É meio óbvio, né? Então, é o seguinte, mas por que tem que... Porque se tem placa é porque tem história. Exatamente. Nos Estados Unidos, aqui, não sei o que, pode escorregar. Provavelmente, já pensando que se alguém escorregar, vai entrar com processo. E alguém já entrou, e talvez tenha ganho. E lá, foi isso. E aí, o Beavis and Butthead saiu do ar e nunca mais se ouviu falar, porque uma criança tacou fogo, porque assistiu Fogo no Trailer, falou, eu vi no Beavis and Butthead, fiz igual. Então, o que o YouTube, que é Google, tá fazendo? Tá se protegendo, gente. Tá. Não é isso? Eu acho que sim. É muito interessante essa história. Antes eu queria até comentar isso que você disse, cara, no começo da sua fala, da questão de níveis de valoração da conduta. Né? Eu posso valorar aquilo moralmente de um jeito pior possível. Uma pessoa que eu vejo fazendo algo, eu não quero cumprimentar essa pessoa. Mas a prática de crime, se ela cometeu ou não crime, depende da previsão legal.
Então, o direito penal tem isso, tem um rigor, inclusive semântico, do sentido das palavras, etc. Então, muitas vezes a gente vem e fala que a conduta não é criminosa, ou é preciso avaliar se a conduta é criminosa, gera a impressão que eu estou dizendo que tudo bem, que isso é bacana. Não, muitas vezes essa conduta, por exemplo, desse desenho, ele não é propriamente, não seria no Brasil um crime. Mas pode ser uma conduta que foi considerada que pode gerar um perigo para a criança ou adolescente. É outro tipo de avaliação, né? Como eu posso fazer uma valoração moral da conduta, dizer que aquilo é absolutamente imoral, repugnante, antiético, na minha visão, mas pode não ser definido como crime. É essa questão, esses limites não são muitas vezes claros, bem precisos, né? Sim. E é interessante que a rede social, ela sempre fica dizendo, falando sobre, eu sempre repito isso, fico repetitivo, mas paciência, que não, que deve garantir a liberdade absoluta de expressão. Mas quando viola direito autoral, ela corta, né? Ela derruba o vídeo, enfim. Ah, sim. Se a gente colocar aqui agora uma música da Madonna, acabou. Vai fazer... Cai na hora. Então, como é que eu posso aceitar uma rede que diz que não pode violar direito autoral, mas pode alguém fazer apologia do nazismo, por exemplo, né? Então, isso a gente tem que repensar isso, tem que pensar muito. Não é fácil, é um tema complexo. Nos dias de hoje, sempre se falou na Câmara em coibir esse tipo de vídeo, de imagem e tal. Tem gente que fala, não, somos a favor da liberdade de expressão. Eu também sou, mas a Constituição garante outros direitos fundamentais que precisam ser vistos em harmonia, né, entre si. E a gente tem aí, depois da prisão, vocês sabem, o Ítalo e o Euro transferidos para a penitenciária do Roger, em João Pessoa, que é essa unidade aí meio superlotada, né? Com muitas no Brasil, marcada por condições precárias. O casal está alocado na ala LGBTQIA+, em uma cela compartilhada, com rotina rígida, regras para visitas, limitação de itens. A Carla trouxe um pouco de como é o funcionamento ontem, para vocês compreenderem. E até o momento, a gente tinha a questão de se os parentes tinham ou não se cadastrado para fazer as visitas, né, Carla? Uhum. E aí parece que agora Já fizeram o se cadastraram. cadastro. Então, não está lá abandonado pela família, que é uma coisa que tinham falado. É que tudo gera, né, gera conteúdo para as redes sociais, eu acho que tudo isso. Porque, assim, tem um prazo também, né? E, assim, a família tem que ir até lá, tem que se cadastrar, porque as pessoas querem assim, doutor Nabuco, ele tá preso, já tem que estar a família lá. Porque, essa família não foi imediatamente agora, porque a família abandonou eles. Porque já começa, foram abandonados pela família. O que não é verdade, gente, entende? Assim, a gente não sabe quais são os compromissos das pessoas, eles estão com bons advogados, a gente não sabe o que foi a instrução do advogado, se é para isso, não é para isso, se é para esperar, onde que vai, o que vai acontecer. Porque tem isso também, né? Como que o advogado também vai retratar aquilo para opinião pública, né? Tem uma estratégia para isso também, né? Principalmente, é muito ruim quando você conversa com advogados, tem um lado bom e um lado ruim. Os casos midiáticos, eles são bons porque vão dar a projeção ali para o determinado, né, grupo de advogados. Mas é muito ruim por causa disso. A pessoa não pode dar um passo que já tem um lá. Já está especulando se não foi isso, se não foi aquilo, se não foi aquela. Então, assim, às vezes, não consegue nem ter tempo para ter uma estratégia, para pensar. E eu não estou falando especificamente no caso do Ítalo, em qualquer caso, entende? Então, assim, é complicado. Não é isso? Essa coisa da visita é engraçado, porque parece que é filme americano, né? A gente vê o sujeito tá lá em qualquer horário, eu vou lá, quero visitar o preso tal. Não é assim. Uhum. Tem os dias específicos para visita e tem que fazer um cadastro antes. Passa por uma triagem para ver se aquela pessoa pode visitar. Tem um período que ele fica numa espécie de quarentena, não recebe no começo visita. Enfim, só que o leigo não conhece isso, vê um elemento como esse, não foram visitar ainda. E já deduz e cria uma história, cria um fato novo, né? Olha, tem uma colocação aqui no nosso chat, que, aliás, mais de 400 pessoas acompanhando ao vivo. Muito Quero bom. ver a gente bater a meta de 200 likes hoje. Contribua aí
Custa R$0, né? Um total de R$0. E quem não contribuir vai estar na nossa investigação. Mentira, a gente não tá fazendo investigação nenhuma. Estamos sim, Paulinha. As pessoas não estão sabendo, mas nós estamos. O Douglas Carvalho, que não é o meu parente, mas que tá aqui no nosso chat, falou o seguinte, ó. E eu tava conversando com o Dr. Nabuco exatamente sobre esse caso antes, então eu achei curioso. É perigoso o Léo Lins ir preso e o Ítalo não? Então, mas são coisas bem diferentes, né? Nós estamos vendo o Léo Lins, que foi condenado criminalmente por crime de racismo, de discriminação contra pessoas portadoras de deficiência, etc. Uma coisa completamente diferente. Ele foi condenado em primeira instância, se defendeu, teve advogado, não foi preso, né? Ele respondeu o processo em liberdade, continua fazendo show. Agora quem faz o show tem que deixar o celular lacrado, alguma coisa assim. E ele está usando o direito dele recursal. Ele apelou, o tribunal ainda não julgou a apelação dele. É completamente diferente. O Ítalo, ele está preso preventivamente, antes que tenha um processo, né? Claro, é possível que a impressão que eu tenho, é que houve crime ali, né? Provavelmente tenha ocorrido. Mas isso só pode ser dito depois do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, né? O fato é que lá, no caso do Léo Lins, houve a violação contra uma outra lei, lei do racismo. A liberdade de expressão não protege, na minha visão, o que ele faz. Não protege aquele tipo de piada, esse tipo de gozo com o sofrimento, sempre recaindo nas pessoas minoritárias, né? Então, alguém que faz isso, que vende esse prazer contra essas classes minoritárias. Enfim, isso não está respaldado pela liberdade de expressão, na minha visão. Do outro lado, você tem pessoas que não têm nenhuma relação com a liberdade de expressão. É uma questão de natureza sexual. Se aquilo tem natureza pornográfica ou não, se são crianças, se são adolescentes, qual é o contexto em que isso foi feito. Enfim, são casos, acho que, muito diferentes, né? Adorei. Pegadinha com o Dr. Nabuco hoje, trazendo o pessoal do chat aqui. Não, mas desculpa, mas é uma pergunta super interessante. Porque as pessoas relacionam coisas casos que, na verdade, são diferentes, né? No senso de justiça. Sim. E nesse ambiente digital. Agora vamos falar do nosso próximo caso. Interlagos, vocês pediram, aliás, tá assistindo aqui a nossa live depois, não pegou o chat ao vivo, não tem problema. Vai nos comentários e coloca o caso que você gostaria que a gente trouxesse aqui. Muita gente pedindo alguma atualização, novidades sobre o caso Interlagos. A gente tem o empresário e optometrista Adalberto Amarílio dos Santos Júnior, encontrado morto no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, depois de participar de um evento de motociclismo. A investigação, que começou como morte suspeita, hoje é tratada como homicídio e traz elementos que envolvem empresas de segurança e apagamento de provas. Gente, o Adalberto, ele era também campeão paulista de kart, amante do motociclismo, e no dia 30 de maio deixou o evento Festival Interlagos por volta das 21h15, mas desapareceu antes de chegar ao carro. Dias depois, em 3 de junho, seu corpo foi localizado por operários em um buraco de obra no autódromo, sem calças nem tênis, mas com documentos, capacete e celular. Estavam desaparecidos, não é isso, Carla? O capacete estava embaixo, a viseira, né? O que estava desaparecido é a GoPro. Que estaria nesse capacete. E o sapato. Os laudos apontaram asfixia por compressão torácica e esganadura, confirmando a hipótese aí de homicídio. É um caso que, como a Carla disse, naquele momento todo mundo só falava nisso, só pensava nisso. Agora as pessoas querem saber, e o caso não está na crista da onda, digamos assim, não, né? Ele continua na crista da onda, mas eu digo que olha o que é uma investigação bem feita. Porque o que acontece? Gente, eu sei que todo mundo quer respostas. Todo mundo quer respostas, mas nós queremos as respostas corretas. E aí eu tô aqui do lado de um grande advogado. E ele me corrija se eu estiver falando algo errado. O que os advogados esperam? Que essa investigação seja perfeita, para não termos problema depois. Por isso que o correto é isso. É demorado. Você imagina num evento aonde a pessoa que cometeu este crime ou as pessoas que cometeram este crime
contra esse homem não tem ligação com ele. Porque é muito mais fácil quando um crime é um crime familiar ou um crime que você tem ali. É um amigo, frequentava a casa. Mas ali já é sabido que a pessoa ou as pessoas que cometeram o crime não têm ligação com, infelizmente, ali com aquela pessoa que morreu. Ou seja, o que complica muito mais. Estamos falando de um evento com 2.000 pessoas, vários seguranças. Então, o que a polícia precisa fazer? E a investigação corre em sigilo, inclusive para preservação da própria investigação, para que aquela pessoa que tenha cometido esse delito gravíssimo, que é tirar a vida de alguém, não tenha nenhum benefício, não consiga assumir com provas e tudo mais. Ou seja, e assim, de novo, mesmo que chegue ali, a pessoa fala, fui eu que cometi esse crime. Ah, foi você? Ok, a pessoa precisa provar que foi você. Não basta a pessoa falar. Ela tem que ter materialidade, tem que ter provas. Até para lá na frente, alguém não fala, ele aí está escondendo o crime de alguém, está pegando a culpa do outro, porque, na verdade, quem matou foi outra pessoa. Aí começam aquelas confusões. Isso, gente, é horrível, porque aí, de novo, lá na frente, todo o processo pode vir por água abaixo, a gente joga, né, areia no processo. Então, a gente tem que esperar. O Departamento de Homicídios está correto. Eles já fizeram as oitivas ali com vários seguranças. Inclusive, tinha um que a polícia tinha colocado ele num comecinho ali. Ele fugiu para o Rio de Janeiro. Ele não fugiu, ele voltou, ele se apresentou, ele entregou o celular. O celular dele estava ali intacto, não tinham mensagens apagadas. Ou seja, ele, inclusive, está contribuindo com as investigações. Então, de novo, eles têm a informação de que, de fato, foi alguém do grupo de seguranças. Mas, para eles trazerem os nomes, eles precisam ter 100% de certeza, né? Porque senão vira loucademia de polícia. Não, é fulano, agora não é mais fulano, agora já é Beltrano, agora já é Cicrano. Vira o caso da Vitória de Cajamar. E tem vários elementos periciais, né, que foram trazidos nesse caso. Então, o ML, Instituto de Criminalística, identificaram a questão da areia no nariz e nos pulmões, o que indicou aí que o Adalberto ainda respirava quando foi jogado nesse buraco. Uma morte dolorosa, viu? Tem as escoriações no pescoço, que reforçam aí a tese de luta corporal. Mata-leão. Testes toxicológicos que deram negativo para álcool e drogas, contradizendo relatos de testemunhas, que no fim foi aquela história da temporalidade. Se ele tinha saído com um amigo, tomado uma cerveja, fumado um baseado, como que não registrou no sangue? Mas o que acontece é que se ele foi jogado com vida, né? A perita até já explicou isso aqui pra gente. Metabolizou. Você vai metabolizando. Quanto tempo ele ficou ainda com vida naquele buraco? Ou seja, o que mostra uma morte bastante sofrida, bastante agonizante. E para a pessoa, ou para as pessoas, quando forem, né, ali indiciadas, isso vai ter um peso gigantesco, porque essa pessoa ficou em sofrimento. Quanto tempo ela ficou sofrendo? E, novamente, a empresa que fornece os seguranças, e aí temos aqui, doutor Nabuco, uma empresa não responde criminalmente, a não ser se for crime ambiental, contra o meio ambiente, ambiental. Mas os seus donos respondem por omissão, por fraude processual, por atrapalharem as investigações. E a gente está falando de empresas que pegam grandes contratos no autódromo. Então, eu entendo aqui que é de bom tom que essas empresas colaborem, não é, doutor? Sim, sim. A responsabilidade é sempre subjetiva, né, no direito penal. Então, o sócio não pode responder pelo crime praticado por algum segurança. Mas é evidente que tem responsabilização civil, né, obrigação de indenizar. E, claro, se houver a prática, isso em tese, a prática de algum crime relacionado à fraude processual para proteger, proteger um subordinado, para evitar a indenização, configuraria o crime de fraude processual. E é interessante como os dois casos acabam tendo uma ligação, porque a gente vê um caso que está demorando, e parece que essa demora, a gente fala, nossa, mas está demorando. Não é uma demora significativa para uma investigação por homicídio.
O que é grave na investigação é grave quando o poder público ele negligencia, ele não investiga um crime. Quando é por ser gente pobre, muitas vezes acontece isso, aquele crime cometido num bairro pobre, ninguém investiga. Isso pode acontecer. Isso é grave. Agora, um crime como esse é extremamente difícil. A Carla tocou num ponto importante. Não há vinculação entre a vítima e o assassino, o homicida. Então, como que eu vou investigar? Como que eu vou saber? Tudo indica, é provável que tenha sido algum segurança. Mas qual? Qual segurança? É possível que... E até chegar nisso, doutor, teve que se excluir muitas coisas, né? Tinha a história do sangue de uma mulher no carro, tinha o amigo que tomou a cerveja e fumou maconha, mas depois não apareceu no sangue. Tinha muitas coisas ali que poderiam ser antes, que tiveram que ser descartadas perante aqui a materialidade do negócio para poder se chegar nessa hipótese. Explicadas para o Ministério Público, porque ele vai querer saber. Exato. E no começo, o que a gente pensa, né? Você vê um homicídio, ou quem é interessado na morte dele? Ah, vai ver o esposo, o inimigo, a esposa, sei lá, inimigo, uma amante. sócio. Tem 1000 possibilidades, Exatamente. Né? E depois você vai descartando e fala, bom, mas então o que foi? Né? Então, é uma investigação que ela tem a vantagem de exatamente isso, de não ter sido precipitada. Está sendo feita, espero que consiga identificação, mas pelo menos ela não está correndo o risco de acusar uma pessoa, um inocente, por um crime simplesmente para dar uma resposta para a sociedade, como já aconteceu muitas vezes, inclusive aqui no estado de São Paulo. Né? Eu dou parabéns para a equipe do DHPP. Eles estão fazendo um trabalho irretocável. Exatamente o que ele falou. Para ninguém acusar uma pessoa inocente, porque isso é terrível. Não, e acusar um inocente, você liberta um criminoso. Exatamente. Com certeza. Porque vira a coisa da loucademia de polícia. Não, tem que dar uma resposta rápido. Não é rápido, gente. As pessoas tem que dar a resposta certa, no tempo que tiver que levar. A resposta certa. Essa que é importante. Porque realmente uma pessoa foi, morta de forma cruel, covarde. A gente precisa saber quem é ou quem são essas pessoas, mas os corretos, não os inventados. E tem uma coisa assustadora que é o seguinte, né? O homicídio é sempre uma tragédia inominável, mas assim, nesse caso, dá a impressão, já que você descartou rivalidades, briga, interesses econômicos, enfim, alguém quer receber herança do sujeito, sei lá, alguma coisa assim, de como a vida também é um fio, né? Uma coisa um pouco mais para reflexão, assim, filosófica. O cara vai lá num evento, se divertindo, por algum entreveiro qualquer, sabe-se lá qual foi, o sujeito é morto. A banalização da vida, né? Isso é assustador, né? É como a história do Gari. Sim. Pois é, executando seu trabalho. Ele levantou, deu um beijo na esposa, foi trabalhar, não fez nada, inclusive foi tentar apaziguar e acabou morto porque tem uma outra pessoa siderada, armada. Exato. Olha, agora chegou o momento, hein? A Carla estava animada aqui no começo do programa, porque esse caso completou 16 anos. Então, tem, assim, detalhes que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer. Inclusive, no final vai ter o pinga-fogo, hein? A oportunidade de você saber do crime, a atualização que você gostaria. Eu tirar uma dúvida aqui com o Dr. José Nabuco. Vai que você quer uma consulta, né? Esse é o momento. Espero que ninguém tenha cometido crime nenhum aqui no chat, a não ser o de falar mal da gente, que é o normal, né? Mas falem bem, que é mais gostoso, tá? E deixem like também. Vamos lá para esse caso emblemático do Distrito Federal que volta a estaca zero, gente. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por 3-2 anular o júri popular e a condenação de Adriana Vilela pelo chamado crime da 113 Sul. Como eu falei para vocês, completou 16 anos, gente. A Adriana Vilela havia sido condenada a mais de 61 anos de prisão pela morte dos pais, José Guilherme Vilela e Maria Vilela, e também da empregada Francisca Nascimento. Tudo isso em agosto de 2009, gente. Agora, a condenação foi anulada pela maioria formada pelos ministros Sebastião Reis Júnior, Antônio Saldanha Palheiro e pelo desembargador Otávio Toledo. Segundo a divergência vencedora, a defesa só teve acesso aos vídeos dos réus no fim do júri, o que configura nulidade processual. É o advoguês, entendeu? Que
ainda bem que o doutor Nabuco está aqui para nos explicar o que é que isso quer dizer, né? Já os ministros Rogério Schietti, relator, e Og Fernandes, eu não sei como é que se fala, acho que é Og Fernandes, né? Votaram pela manutenção da condenação e prisão imediata de Adriana. Doutor, quer dizer, não mostraram o vídeo antes para a defesa e por isso pediram a nulidade? É isso? Isso. Eu entendi? É pelo que eu entendi, sim. Mas eu acho que só antes do doutor falar, tem para as pessoas entenderem. Porque, assim, tem a fase do mérito e tem a fase... O STJ não julga mérito. Mérito é culpado ou inocente? É legal o doutor explicar o que é. Sim. O mérito é o que está sendo julgado aqui. Matou ou não matou? Exatamente. E aí, o que eles vão... Quando você sobe em determinadas instâncias, o STJ e o STF, eles não julgam o mérito. Não é sobre isso mais. Não é sobre o crime. Mas aí são as questões que envolveram aquele determinado júri. Se teve cerceamento da defesa, aí eu vou deixar o doutor explicar, porque é para as pessoas entenderem isso. O advoguês é importante. A tradução. Vamos traduzir o agora amplo esclarecimento. É uma coisa interessante, eu tento cada vez menos usar o juridiquês, mas a gente está um pouco viciado nisso. Mas vamos entender o seguinte, a Carla explicou muito bem. Se eu pegar, vamos primeiro falar de um processo fora do júri. Na primeira instância, tem um juiz que vai julgar o caso, eu discuto prova. Além de outras questões, mas, por exemplo, tem prova, não tem, a testemunha falou isso não prova nada, etc. Eu chego numa apelação, também posso discutir a mesma coisa. Então, em segunda instância, o recurso chama-se apelação, eu posso discutir exatamente a mesma coisa que eu discuti em primeira instância. Se tem prova, se tem vício processual, etc. Claro que em segunda instância eu não reproduzo a prova, não vou ouvir de novo as testemunhas. Aquela prova está produzida ali em primeira instância, mas a reavaliação até segunda instância existe na apelação. Para eu chegar no STJ, eu tenho que ter aquilo que se chama de violação a uma lei, né? Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, quando deu aquela interpretação, violou a lei, não autoriza ele ter essa interpretação. Eu posso chegar no STJ através de um recurso especial, né? No caso do júri, tem uma limitação. O Tribunal de Justiça, o Tribunal de Segunda Instância, não pode se sobrepor à decisão do júri, em termos de prova. Por quê? Porque o júri tem soberania. Mas ele pode, em casos extremos, entender que o júri agiu contra a prova e determinar um novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Outros jurados, mas ainda a instituição do Tribunal do Júri. Mas tem um outro aspecto que é o seguinte, o Tribunal do Júri tem uma série de regras que são importantes, claro, em qualquer processo, mas no júri é fácil visualizar isso, para que não haja deslealdade, que não haja violação do que se chama de paridade de armas. Eu tenho que estar em mesma condição, com as mesmas informações que tem a acusação. O cerceamento de defesa, ou seja, uma limitação à ampla defesa ocorre quando isso é violado, por exemplo. Então, tem um documento que foi usado que a defesa não teve acesso. É só um exemplo que isso gera nulidade. A nulidade, o que é? É o tribunal dizer assim, olha, esse processo não foi justo. Ele não está dizendo se houve ou não houve a prática do crime, se tem ou não tem prova, etc. Se ela foi ou não foi a autora do crime. Para que haja uma condenação justa, é imprescindível que haja um processo com respeito às regras processuais. As pessoas muitas vezes acham que isso é mera formalidade, né? Nossa, que exagero, parece que é um apego à forma. Não é. A forma, nesse caso, serve para garantir a ampla defesa. E se tiver uma condenação de alguém com violação a regras processuais, essa condenação é injusta, ainda que tenha ele sido o autor do crime. Por quê? Porque um Estado democrático de direito exige isso, exige que haja um processo com equilíbrio, com paridade de armas, não pode ter surpresa. Não é aquela coisa do filme americano que você traz uma testemunha do nada. Chega aquela pessoa que ninguém tá sabendo. Exato. Documento. Entra, né? Alguém sinaliza para o advogado, você entende? Tipo, deu certo. Agora vai entrar. É lindo. E acho que até lá não deve ser assim. Aquilo deve ser super fantasioso. Mas, enfim, posso dizer sobre o processo aqui. Isso não é previsto. Se você junta documento, tem que ser juntado com 3 dias de antecedência. Então, são regras que são feitas, não é pura formalidade, é preciso insistir nisso. Isso é feito para dar equilíbrio, para garantir a ampla defesa. Então, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal não foi acolhida a tese defensiva e no STJ, analisando aquilo, o STJ fala, houve uma nulidade.
Vamos traduzir isso. Nulidade é isso, é um defeito do processo. A gente fala muito em vício processual, que significou, no caso concreto, desequilíbrio, violação à ampla defesa. Tentando falar da forma mais simples, pensar no desequilíbrio. Você não teve um equilíbrio entre acusação e defesa, portanto, não teve um julgamento justo. Ela deve ser julgada novamente. Se for condenada, a pena será aplicada, ela vai cumprir pena. Mas Carla, ela não pode ser condenada num processo desequilibrado. Que teve esse vídeo aí como efeito surpresa. Exato. Carla, relembra um pouco desse crime para quem não lembrar. não O que se acontece? lembra. Foi um crime bárbaro, gente. Bárbaro, horrível. Uma família, assim, de muitas posses, né? O pai da Adriana Vilela, ele foi ministro, né, do Supremo Tribunal TSE. Eleitoral, do TSE. E o que acontece? Ele morava na Superquadra Norte, 113 Sul, que fica em Brasília. E foram encontrados mortos ele, a esposa e a senhora que trabalhava na casa deles. Ao todo, foram 70 perfurações, ou seja, foi um banho de sangue dentro daquele apartamento. E aí eu vou dar aqui até um número para vocês. O José Guilherme, que é o pai da Adriana, recebeu 38 facadas. A 38? Maria recebeu 12 facadas e a Francisca, que é a moça que trabalhava lá, 23 facadas. Ou seja, veja o tamanho da crueldade, né? E os corpos foram encontrados 3 dias depois. Não é que foi uma coisa rápida. 3 dias depois começou, né, um cheiro estranho, também a ausência dessas pessoas. E aí, o que acontece? A avó, né, da Adriana solicitou ali a abertura do imóvel por um chaveiro e os corpos foram encontrados. Muito bem. O que acontece? Naquele momento, vai começar uma investigação. E aí, o que é o correto de uma investigação, né? Eu entendo que você precisa abrir várias linhas de investigação. E aí, a polícia vai fechando. Ela não necessariamente precisa explicar para a imprensa sobre essas linhas de investigação. Ela precisa, né, depois, lá na frente, demonstrar, inclusive, para o Ministério Público, que ela investigou tudo. Até porque a defesa virá e quer saber, mas você investigou isso, aquilo? Não, foi investigado, está aqui. Mas ali a gente tem 2 linhas de investigação. Uma seria um latrocínio, que é um roubo com a consequência a morte. Nossa, as pessoas falam violento, errado, que é né? seguido de morte, mas a consequência é a morte. E o outro seria um crime aí já familiar, no qual a Adriana teria encomendado a morte da família para ter ali um benefício financeiro. Até porque tem uma troca, vai ter uma troca de e-mails, onde a mãe fala que não vai mais dar dinheiro para ela. Tem umas questões assim. Então, a delegada do caso vai trazer essas 2 linhas de investigação. O que acontece? A Adriana é a única que está nessa história? Lógico que não, porque ela foi colocada como mandante do crime. Então, a gente vai ter um porteiro, o filho do porteiro e mais o Francisco, que também foi colocado ali, que seria um amigo ali da Adriana. E o que acontece? Esse caso, gente, é bizarro. Ele é bizarro porque vão acontecer muitas oitivas, né? E aí, a pessoa que está sendo investigada, né, ou os réus, eles podem inventar as histórias que eles quiserem, contar. Não, primeiro ele diz uma coisa, depois ele diz outra, depois vai não sei aonde, enfim. Porque na nossa lei, né, ele não precisa produzir prova contra si mesmo. Eu entendo que devia ser como nos Estados Unidos. Então tá, então fica quieto, não fala nada, mas não fica inventando histórias malucas. Enfim, mas isso aconteceu. E tanto o porteiro como o filho dele vão acabar, em uma dessas oitivas, confessando os crimes. A Adriana nunca confessou, nunca disse que foi mandante, nunca disse que teve participação e tampouco a outra pessoa. Mas o que vai acontecer? A delegada vai chegar num beco sem saída e ela vai ter uma brilhante ideia. Ela vai contratar uma vidente. Jura? Gente, mas
É protocolo, aquelas loucas? Claro que não, né? É bem inusitado. Não, eu quando ouvi isso, eu também não acreditei. Ela sabe, achou por assim? bem trazer uma vidente para... É que nem no julgamento, no júri do caso Evandro, que o promotor fala, o advogado, doutor Antônio, pergunta: aonde estão os restos mortais do menino Evandro, se ele foi morto na serraria? Imagina sangue para todo lado, misturado vestígio. O promotor fala assim: Exu levou. Meu Deus. Eu quase caí da cadeira. Porque eu não tinha assistido esse júri, e ele me mostrou. Eu falei, ele falou Exu, a gente está falando do orixá, e o advogado falou exatamente. Carlos, eu falei, não, é brincadeira. Ele não fez isso. Não, ele fez. Olha a ousadia de um promotor de falar um absurdo e não ter nem vergonha. A delegada vai fazer mais ou menos... Então, chama um uma casal vidente. de videntes que vão trazer a informação de que era a Adriana. E a delegada vai ficar em cima dessa linha. Pela vidência, clara evidência da pessoa chamada. Exatamente. Exatamente. Sendo que essa... Eu tenho uma dúvida, aquelas loucas. Na oitiva, o cara que é o zelador e o filho, eles admitem terem feito o crime. Mas eles Cometido falam crime. que foi encomendado ou Não. eles não falam nada? Aí é que tá que a eles questão. falam? Na verdade, eles queriam roubar. Ah, eles mataram pra roubar essa família. Exatamente, para roubar essa família. E depois eles até vão dizer, olha, a Adriana não tem nada a ver com isso. Ah, eles tiram ela. Tiram ela. Não tem nada a e ver. tampouco o Francisco também, a outra pessoa. Eles mesmos tiram. E assim, tanto que nós tivemos ali 4 condenações. O que foi anulado foi a da Adriana, não a dos outros. Eu entendo que temos uma pessoa aí também com uma condenação Agora, errada. esse vídeo que foi apresentado de surpresa, o que era esse vídeo? Era um vídeo do quê? Era câmera? Então, muitas coisas, Paulinha, foram levadas, né? Porque assim, a gente está falando de muitos anos ali. 16 anos, E não é gente. só um vídeo, né? São muitos materiais. Tá. Assim, como que uma investigação policial se baseia Numa vidência. Numa vidência. Isso Num vidente. já é bem Aí nós questionável. temos aqui 2 pessoas que confessaram o crime, 2 pessoas, inclusive, que dizem, não, a Adriana não tem nada a ver com isso, né? Ela enfim. Aí toda a investigação vai se basear, porque precisava juntar a coisa da vidente junto com os e-mails, porque teve ali uma briga, uma treta entre mãe e filha. Tá. E esses e-mails, na quebra, né, telemática dos e-mails, isso vai aparecer. Mas, gente, quantas vezes você já não brigou com sua mãe? Sim. E não é? Isso não quer dizer que por conta disso eu vou querer matar minha mãe. Então, assim, tudo nessa investigação, tudo absolutamente é horrível, É de um horror horrendo. Assim, sabe daquelas investigações Nossa, essa porcas? parte da vidência aí, né? Se colocar num filme, numa série, vão achar que foi exagero. É sempre. Você tem vê que o umas Brasil coisas sempre que você surpreende fala. com roteiros assim. E fora que essa delegada também tem muitas questões, né? Na corregedoria. Vou deixar o doutor falar. Não, é o caso quando estava lendo aqui o material que me foi enviado, eu falo, eu não sei nem por onde começar. Sabe, é tão absurdo. Tipo, é sério que É aconteceu sério, tudo isso? Sabe, eu lembrei até daquele delegado da escola base. Porque, assim, é uma maluquice, é um isso. doido, e no caso dela, uma maluquice que ela faz algo, incrimina pessoas, viciando completamente todo o processo. Como é que você pode? Tudo bem, se alguns confessaram, tá certo, a confissão não existe nulidade no inquérito. Mas é evidente que é uma investigação feita exatamente na linha. É interessante que os 3 casos têm a mesma temática nesse ponto, tem um ponto em comum, melhor dizendo. Não é que é a mesma temática. Mas veja, é uma investigação no sentido que eu quero ferrar com essa pessoa. Eu quero... porque eu cismei que é ela a autora do crime e vou lá e incrimino essa pessoa. Parece que a questão da vidente pode ter sido dito, inclusive para depois ela teria dito também onde estava uma determinada chave que foi encontrada, mas depois a vidente parece que falou que a chave foi plantada. Quer dizer, pode ter até uma... Não é simplesmente uma loucura. Pode ser uma má Parece fé planejado. mesmo. Olha, então vamos dizer que uma vidente falou e a gente achou lá
determinada coisa. Quer Talvez dizer, a vidente nem Caramba. tenha falado. então isso é de uma gravidade, assim, absurda, né? Uhum. A acusação de tortura também é importante, né? O Porque Francisco teve tortura, eles torturaram. foram torturados, né? Quem admitiu o pra crime, o ter a zelador e confissão. o filho. Não, Gente. não o zelador e o filho. O Francisco é a outra A pessoa. outra pessoa. Mas ele foi sim. incriminado, ao que parece, porque os outros acusaram mediante tortura. A gente tem que lembrar sempre do caso do Barbodega, que encontraram uma pessoa, tem um livro do Carlos Dornelli sobre isso, encontraram uma pessoa que era parecida, segundo um escrivão, um carcereiro, na verdade, achou, era um adolescente parecido com aquele retrato falado do latrocínio do Barbodega. Coisa recente, dos anos 90, assim, né? Mas a gente traz na Não, memória. mas é importante, né? E daí, o menino foi torturado e, diante da tortura, ele confessa o latrocínio. E aí, porque é amigo, então se você é amigo do fulano, então você tá no crime. Entende? E ele vai São incriminando as essas pessoas. conclusões malucas. Né? E ele não tinha cometido o crime. E quem percebeu lá? O promotor no Barbodega. Né? Percebeu, requereu a soltura de todos eles que estavam presos e depois de um tempo descobriram os verdadeiros autores do crime. Acho que eram 9 pessoas, 6 pessoas, uma coisa assim. Então isso é muito sério, porque pode acontecer de uma gravidade, tortura uma pessoa, ela confessa e eventualmente a polícia fala, mas tem mais alguém junto. Tortura o sujeito até que ele confesse. Mediante tortura, se não tiver alguém, ele pode inventar um nome. Ele pode mencionar uma pessoa que ele conhece. Fizeram isso E no caso pode ser Evandro. até sugestionado, né? Foi Exato. tal pessoa, não O foi? caso- o Pelo amor caso de Deus, foi Evandro qualquer tortura É a coisa. mesma coisa. Eles confessaram Sim. mediante a tortura. Então é um Caramba, processo, gente. assim, de uma coisa... Começa com esse lado... É bizarro, né? bizarro, Ele é pitoresco bizarro, da vidente, mas isso é sim uma coisa repugnante. Porque não é só uma maluquice. Eu vou consultar o oráculo para ver que lado eu vou procurar. Não, é uma coisa de extrema gravidade. Alguém que trata a investigação criminal dessa forma, chamando uma vidente, é uma pessoa que não pode estar no serviço público, né? E é o que, pelo que eu entendi, ela sofreu inclusive condenação, Sim, né? ela foi condenada. Foi Essa condenada delegada. por forjar provas, quer dizer... Ó, ela chama vidente, tem tortura, forja a prova. Gente, e aí uma pessoa é condenada. Mas está errado. É uma assim, coisa absurda. né? isso é... Tanto que uma dessas pessoas, que é o Francisco, ele está sendo representado pelo Projeto Inocência, não é isso? Sim, sim. Porque o caso dele transitou em julgado, e aí o Projeto Inocência só pega casos que já transitaram em julgado para trazer, né, jogar na pista todo esse horror. Porque, novamente, uma pessoa foi condenada com base em tortura, em provas Vidência. forjadas e vidência. E aí, de novo... Então, a delegada tentou o mesmo com ela. É que no caso da Adriana, por ela ter posses, né, diferente do Francisco, ela, de verdade, tinha uma boa equipe ali de defesa. Quem defende a Adriana é o Cacai. Ele fez ali uma explanação ali no STJ, assim, muito bem feita, mostrando a quantidade de absurdos, gente. Sabe, assim, um horror. É um processo, assim, que assim, é vergonhoso. Isso aqui dá vergonha. Entende? Isso aqui é o que a gente não quer. Não quer, não pode. Isso está errado, sabe? É o Exu que leva a prova, é a vidente que diz que é isso, é delegado que forja a prova, é tortura para cá, é tortura para lá. Não pode. E tem uma coisa interessante aqui também, é o seguinte, esse projeto Inocente entrou com uma revisão criminal. O que é a revisão criminal? É uma ação, tentar ser o mais simples possível, é uma ação depois do trânsito em julgado, não cabe mais recurso, tecnicamente não é um recurso. Ele cabe em algumas situações, quando tiver nulidade, quando tiver prova nova, mas também quando se constatar que a condenação se deu contra o que se chama de evidência dos autos. Né? A revisão criminal é só em favor do réu, não existe em favor da sociedade, não pode ser para condenar. Mas veja, há uma situação que é quando se constata que existiu um processo, houve uma condenação, só que eu leio aquele processo, pego aquela papelada e vejo, não tem prova contra esse cara. Aí pode ter absolvição. Vem o promotor de justiça e diz que não cabe revisão criminal porque não tem prova nova. Ora, a lei não prevê revisão criminal só no caso de prova nova. Mas o que eu sinto nisso? Uma necessidade de você confirmar o trabalho que está feito. Uma revisão criminal sendo julgado procedente,
O Ministério Público fica Foi abalado. mal feito ali, Mal feito né? ali. Então, assim, uma coisa, para mim, profundamente irritante isso, esse tipo de afirmativa. A revisão criminal cabe também, mesmo sem prova nova. É difícil, não é uma nova apelação, é muito difícil. Eu já apresentei várias revisões criminais, poucas você sai vitorioso. Mas não venha dizer que é só em caso de prova nova, porque não é. Cabe revisão quando a decisão é teratológica. É absurdo. Teratológico não é para ser usado. Foi bem... foi tentar bom para a traduzir. gente ter uma palavra nova. Palavras teratológico novas é um nosso vício da gente vocabulário. usar, mas seria monstruosa. Ótimo. Teratológico é o estudo dos monstros. Então, quando você fala uma decisão teratológica, é para enfatizar que é uma decisão absurda. Podia ter usado bizarra, é mais simples. Mas assim... Horrenda. Horrenda. Eu adorei essa palavra. Monstruosa. Enriquecendo o vocabulário. Não, e veja só, que o Ministério Público continuou no erro. Porque o Ministério Público podia ter parado ali também. Nós já vimos o Ministério Sim. Público... Quando chegam essas investigações que são loucademia de polícia, ele para, fala, opa, vamos parar. Isso aqui não. Aqui vocês passaram do ponto. Mas ele continuou. Então, assim, é uma sequência de horrores. Mas por quê? Aí, novamente, caso midiático. Sim, imagino. Entendeu? Todo caso midiático tem uma tendência a ter erros jurídicos absurdos. Olha, eu já mexi em alguns. Tem uns assim que você fala, meu Deus, olha como é que a pessoa foi condenada, gente. Até eu já vi caso com certidão de óbito, com causa-mortes, sem corpo. Eu pergunto, mas como é que sabe que morreu disso? Cadê o corpo? Nunca foi encontrado. Está escrito lá como que morreu. Eu falei, bom, aí tá puxado. Não, eu tenho a prova, tenho a certidão de óbito na minha mão. Mas é um outro caso gigantesco. Um dia a gente fala sobre esse caso. É assim, é bizarro as coisas que acontecem no universo criminal. Gente, mais de 430 pessoas acompanhando essa live. Hoje batemos a meta aí de mais de 200 likes. Muito obrigada a vocês que estão no chat, que está bem louco hoje, hein? Vocês estão numa conversa de universo paralelo aqui com Jesus, que eu sei, porque eu tô olhando. Mas chegou um momento maravilhoso que a gente pode recorrer aqui ao nosso chat, especialmente para falar de casos que vocês gostariam. Então, saiam da loucura com Jesus aqui, porque tem um perfil Jesus que tá causando hoje em caps lock no nosso chat. Ele quer fazer cortes do canal, ele quer que o Paulo autorize alguma coisa. Ixi. Paulo já está em casa, querido. Vai ter que buscá-lo lá no Instagram para falar com ele. Ele não está aqui. Não podemos autorizar. Agora, vocês podem aproveitar aqui o chat para o Momento Pinga Fogo, onde vocês podem tirar dúvidas. Dúvidas a respeito de casos que vocês gostariam. O caso que já foi citado logo no começo do programa e vem sendo trazido inúmeras vezes aqui pelo pessoal é de Vitória de Cajamar. Oxi. Esse é o caso mais pedido aqui, Carla. Esse temos é o caso da Loucademia de Polícia, Dr. Nabuco, aonde teve já de tudo, né? Porque aí, diferentemente do DHPP, que está ali, né, trancado a 7 chaves, na forma correta, no sigilo da investigação, é o caso Vitória, cada hora vinha uma informação. Não. Primeiro foi o ex-namorado junto com o amante, que tinha um amigo, crime passional, teve todo o show de horror. Qual é o problema desse caso todo? Né? Número 1, e aí eu já vou dar uma pista para as pessoas entenderem como isso aí vai ter um azedume horroroso e ele vai poder explicar. O depoimento de confissão do Michael é colhido à meia-noite na delegacia de polícia. Isso pode? Não pode, né? Nitidamente é uma... A não ser que seja... Foi no auto de prisão em flagrante? Acho que não. Não. Já começa... entendeu, gente? Então, vamos lá. Estou dando pistas para vocês do que vai acontecer, porque temos esse problema. Aí ele vai contar como ela morreu. Vamos lá, passando aqui para o doutor Nabuco. Ele diz o seguinte, eu peguei a Vitória para oferecer uma carona e aí ela falou para mim que ela ia contar para minha esposa que eu tinha um caso com outra mulher, eu fiquei nervoso, eu tinha uma faca aqui
no bolsão aqui do carro, peguei a faca e esfaqueei a Vitória. Primeiro, com a mão esquerda ou com a direita? Porque sempre fiquei nessa dúvida. Foi com essa que ele fez isso ou foi com essa que ele pegou e fez isso? Mas não interessa. Bom, é interessar lá na frente no processo para saber se ele é destro ou canhoto. Mas você imagina pegar uma faca e esfaqueio a pessoa aqui. O que vai acontecer? Ela está sentadinha no banco do carro. O que vai acontecer? Sangue para tudo quanto é lado. Para né? todo lado. Não tem nada, gente, pior do que sangue, porque você vai limpar, limpa, e aquilo não sai. Porque ele entra em lugares inimagináveis. Por exemplo, se eu cortar meu dedo aqui no meu computador, ele vai entrar no meio da tecla. Você tenta limpar, né? Não, e você acha que limpou, mas fica lá. A perícia acha depois. A perícia acha coisas que até Deus duvida. Não tem uma gota de sangue no carro. E o carro foi lavado e tem, muitas vezes, o luminol pega, enfim. Tudo. Quando teve... Eu trouxe até o caso, né, do Fará, Jorge Fará, que ele vai limpar a cena do crime onde ele matou a Maria do Carmo. E ela, inclusive, estava viva, e a prova é disso, porque quando ele vai esquartejá-la, ele dá dormonide para ela só não reagir. Não reagir, né? Não ter nenhuma resistência. Quando a polícia joga luminol, o cômodo inteiro brilhava. Então, prova que o coração dela estava bombeando quando ela foi desmembrada, né? O que acontece? Não tem uma gota de sangue, não tem nada. Então, ela não morreu no carro, né, gente? Né? Porque aquele carro não tem sangue, logo, nem com luminol, nem com nada. Não tem cheiro, não tem. Muito bem. Aí, ela é encontrada no meio da mata, lá em Cajamar. E o doutor aqui conhece muito bem... Tem a questão dos livores cadavéricos, né? Quando a gente morre, a gente vai... Se a pessoa morreu sentada, vai tendo uma decomposição. O sangue vai para baixo. Então, os livores vão ficar nas pernas. Se você morreu assim com a barriga para cima, tá nas costas. Se de barriga para baixo, vai ficar aqui. Os livores cadavéricos da Vitória não correspondem com a cena do crime encontrada. Ou seja, aquele corpo foi mexido. Você está no meio do mato, ok? Então, você carregou aquela mocinha para lá, ela teria que ter o quê? Terra. Não tem terra. Tem plástico nas mãos dela, tem uma parte do cabelo que está sendo... É como se tivesse tentado arrancar, ou o cabelo já está... O que mostra que aquele corpo já estava em decomposição, ok? Ou seja, aquele não é o local primário. Onde ela morreu? Aonde a Vitória morreu? Ela foi desovada lá. Mas ela não foi morta lá. E aí, teremos uma outra informação tanto quanto interessante, é que a cuidadora do pai desse Michael, que foi colocado como o possível, né, homicida, vai ser encontrada morta 2 dias depois da Vitória, na região de Cajamar. Aí, a pergunta que eu fiz, como? E eu estou falando de um mato, tá, gente? De um mato, não é de uma área qualquer. Então, assim, não, ela saiu andando e teve uma morte natural. Ué? Foi andando no meio do mato e teve uma morte natural. Eu até brinquei, falei, mas é a balada de Narayama, ela subiu a montanha para morrer, né? Estranhíssimo. Essa mulher aparecer morta. Dizem que é morte natural. Ou seja, todo caso, doutor Nabuco, é ruim de jogo. Então, e tem uma seguinte informação, que as fotos que foram encontradas no celular do Michael foram colocadas depois que o celular já não estava mais com ele. Aí você liga o CRE com LE. Você entendeu? O que vai acontecer? Essa história ainda vai longe. Vai longe. Isso. Mas é um exemplo interessante, né? A Carla expondo, confirmando o que você sempre fala, né? O Google do crime. Entendeu, gente? Entendeu como é que é? Da questão da desarmonia das provas, né? Completas. Se você fala... faz às vezes uma reconstituição, a pessoa não foi a que cometeu o crime, ela fala que atirou de um jeito que não é compatível com a prova pericial. Isso. A facada foi de tal jeito. Sim, como? Não daria para ser ali, enfim.
Você vê essa desarmonia, a prova é realmente Colher o frágil. depoimento à meia-noite. Muitas coisas ainda virão a respeito do caso aguardem, nós vamos Vitória. trazer mais informações aí, já não... informações oficiais e não oficiosas, porque eu tenho muita coisa aqui, né? A gente vai tirando de A pouquinho em Carla pouquinho, tá né, do nosso desvendando balaio. esse novelo. Mas é o caso da Loucademia de Polícia. Eu sei que eles ficam um pouco chateados, mas digo aqui para vocês, esse caso deveria estar, no meu entendimento, até em respeito a essa vítima, essa mocinha que foi encontrada morta, uma morte brutal, violenta, no DHPP Central de São Paulo. Pronto, falei Fica disso. a dica. Fica a dica aí, ó. Terráqueo dizendo o seguinte: o caso Adriana é hilário, Paulinha. Sou do Distrito Federal e vivenciei em tempo real Olha aí, a Terráqueo. mídia da época. Se hoje vemos o que vemos, imagine a delegada da época dando o furo da vidente como principal testemunha. Risadas. Terráqueo acompanhou ali. Terráqueo, vergonha, tempo né, real. Terráqueo? Leandro Savioli pedindo o caso John Benet. Ah, é o da menina americana. E Madeleine McClain também foi citada aqui. em Corte de Portugal. Marte pedindo Madeleine McClain. Que toda hora volta, né? Ah, é uma pessoa que agora descobriu que é a Madeleine McClain. Aí faz um teste de DNA. Não é a Madeleine McClain. É um caso perturbador até hoje, né, E Carla? com muitos erros da polícia de Portugal. Você sabe que esse caso em Portugal, até passar para eles essa informação, foi um divisor de águas. Porque todo o procedimento da Polícia Judiciária de Portugal mudou por conta deste caso. Tem um documentário que é bem interessante, né? Que traz entrevista até com os pais e tudo, que chegaram a ser até considerados culpados. tudo, Teve olha, todas as O que teorias teve aconteceram de ali, né? investigador privado, que teve um homem bastante rico, né? Que, inclusive, colocou muito dinheiro para ajudar a família. Mas, assim, sabe, só golpista tirando dinheiro. É. Ah, eu sei onde está, eu ouvi falar. Tudo mentira, a gente não sabia onde está. Chegou, assim, a uma investigação talvez a mais próxima da verdade, que é a daquele alemão, né, Sim. da van. Mas, mesmo assim, ainda inconclusiva, porque é Com um caso... muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. E qual é o problema? A Polícia Judiciária de Portugal comeu muita bola, entende? Então, assim, aquelas primeiras 24, 48 horas, elas eram cruciais. E aí também Loucademia de Polícia. E aí o que acontece? Os vestígios vão sumindo quando a gente está falando de uma criança. E para mim, né, aqui, como eu também sou mãe, minhas filhas são adultas, como é que você sai? Mesmo tudo bem, é no mesmo hotel, um restaurante ali embaixo, você deixa uma criancinha pequena e 2 bebês sozinhos. Eu achei audacioso isso também, assim, na hora que eu assisti. E é fogo, né? Porque Me daí dá a gente muita parte desse angústia. julgamento desses pais e tudo que estão vivendo, acho que é a pior das dores, porque é nem saber. Talvez nunca eles vão saber o que aconteceu. Os pais, mas, novamente, como é que você deixa... Eu também, eu jamais faria isso. É muito comum É meio na Europa. estranho. Na boa, bicho, você tem filho pequeno, é com ele que você vai ficar. Depois, entendeu? Se você tem com quem deixar... Leva no carrinho, né? Não sei. Leva junto. Ah, mas vai atrapalhar o meu jantar. Dane-se, você tem filho, vai levar junto. Fala pros amigos, segura um pouquinho, vamos, né? Mas você não deixa, gente, 3 crianças pequenas, sozinhas. Tem Eu fiquei tantos aflita também com casos isso, cara. horrorosos. Tem um outro caso muito famoso nos Estados Unidos que é o Night Stalker. É um dos maiores serial killers. O que ele fazia? Ele abria as janelas e pegava as crianças, colocava dentro de uma bolsa para abusar das crianças. Ai, meu Deus. Então, assim, a gente tem que... Criança pequena precisa de muita proteção. Eu acho apenas que, às vezes, a pessoa faz uma coisa... conversando aqui, eu me lembrei de um fato. Quando eu era recém-divorciado, eu tinha a minha filha mais velha, ela tinha 2 anos. E ela ficava comigo em casa, nas noites que ela estava comigo. E eu me lembro de algumas vezes pedir pizza e ela dormir. Tá dormindo já, ter pedido pizza e tal. E eu descia de elevador, ia até a portaria e voltava. Aquilo me dava uma angústia. Uma angústia Eu tremenda. falava, mas será que eu estou fazendo certo? Será que eu devo levá-la dormindo no colo? E se o prédio pega fogo, etc. Quer dizer, às vezes a pessoa faz aquilo achando que é... Com dúvida até, né? Com dúvida tal. Claro que aí é um pouco diferente, né? Você só não desceu foi rapidinho apenas- e pegou a pizza. Isso. É. Mas Você assim... não sai pra uma balada e largou a criança. claro. Se acontece uma tragédia, o julgamento vai ser o pior possível, né? Vai ser o pior Mas possível. também esse pai, né?
Isso aí. Mas o que eu quero dizer, vamos ao que interessa, né? Às vezes eles podem ter sido negligentes, mas isso não significa que eles tenham Sim. desaparecido Compactuado com menina, isso, né? E eles, na verdade, eles são os que mais sofreram, né? mais Porque sofreram. perderam a filhinha que eles tanto gostavam. E mesmo, eu acho que essa é uma hipótese quase remota, impossível que essa menina esteja viva, eles perderam muitos anos de convivência com essa pessoa. E eu acho que é uma questão... Eu prefiro o nosso lado mais latino, a gente é mais apegado. Eu A tenho gente essa é mais noia também. apegada. Não vou deixar. Não, para mim não existe a possibilidade. Como que eu vou deixar 3 crianças? Porque eu... Nem para jantar, nem para tomar um sumo, de jeito nenhum. Então, você chama as pessoas, todo mundo vem para cá, a gente fica com as crianças. A criança vai dar uma infernizada, vai, mas faz parte, gente. E a gente sente falta disso depois. Eu não teria... Mas nunca. Olha, Não, você vai ter que voltar, doutor. Sempre. Sim. O pessoal pede muitos casos. Claro. E o nosso Pinga Fogo terminou com 400 pessoas ligadas aqui, mais de 250 likes. Hoje queria agradecer a audiência e a companhia de todos vocês aqui no nosso chat. Ó, Ângela Preze, de Montreal, no Canadá. Opa, olha aí. Inclusive trazendo um outro caso aqui de Luke Magnota, num documentário Don't Fuck With Cats, maravilhoso. A gente citou esse Adoro. documentário aqui, né, doutor? Numa participação anterior. E assim, tá chegando depois, não pôde trazer a sua dúvida no chat, aproveite os comentários, coloque ali, na medida do possível, a gente vai trazendo os casos. Amanhã, às 18 horas, estamos de volta aqui com o Caso a Caso. E no final, a gente abre de novo para vocês, para trazerem dúvidas, Pinga Fogo. atualizações do nosso Pinga Fogo, esse novo quadro lançado ontem. Temos 2 dias de quadro, um grande sucesso, né, Carla? Exatamente. Vamos manter. Pinga fogo. Vamos Pinga manter. fogo. Doutor José Nabuco, muito obrigada pela companhia, pelos esclarecimentos. Sempre muito bom ter o senhor aqui com a gente. Obrigado, Carla, e obrigado, Paula. Somos a mesma pessoa, quase já. É, Eu só gente- preciso estudar um pouco mais para chegar nesse nível de informação da Carla. Vai demorar uns 20 anos, doutor. Você chega lá, Mas tô a vendo que você tá no amizade é caminho. boa, eu vou ficar junto dela, uma hora eu chego lá. É isso. E a Mas gente, obrigado. a gente vai passando conhecimento para Paulinha. Daqui a pouco ela tá Eu fera amo. aí. Muito obrigada. Amanhã vocês voltam, hein? 18 horas aqui no canal do Paulo Matias. Até amanhã, Carlinha. Até amanhã, Paulinha. Obrigada, doutor Nabuco. Obrigado, que agradeço.